Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago, professor de História e, nas horas vagas, jogador de Aventuras Fantásticas. Esses livros, jogos que tanto nos fascinam. E hoje, dia 15 de novembro, data da Proclamação da República. É isso aí. Lá em idos de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca abolia a monarquia brasileira e proclamava a República. Mas isso não é um canal de história do Brasil e tenho certeza que vocês não querem saber disso. O que vocês querem saber é o review de Robô Comando Fighting Fantasy capítulo 22. É isso mesmo. Mais um review aí para o canal que eu faço com todo o carinho, toda a dedicação que vocês merecem. Saibam disso. Vocês são a parte essencial para me motivar a rever esses livrinhos. Mas é claro que antes das famosas cachimbadas de conhecimento, você vai me ajudar com uma curtida nesse canal, com um comentário positivo, negativo também, vai que você não gostou do vídeo, tocando aí o sininho, claro, e compartilhando com amigos interessados. Vamos ajudar a divulgar o canal e trazer mais gente aqui para a família, para que mais pessoas possam ter acesso a esse prazer inenarrável que é ler esses livrinhos jogos. E quem sabe não seja um passo enorme para apresentá-los ao mundo da literatura, não é verdade? Foi assim que eu comecei, tenho certeza que outros também poderão começar a gostar de literatura com esses livrinhos. Bom, vamos deixar o nosso amigo aqui de lado e vamos ao que interessa. Fighting Fantasy, volume 22, ou como aqui ficou conhecido, Aventuras Fantásticas, Robô Comando. Robô Comando foi escrito lá em 1986, certo? Eu acho incrível a safra de livros que foram publicados nesse ano, né, de 86. Realmente deve ter sido um ano primoroso para a Puffin Books. Os livros-jogos estavam no auge de suas vendas, né? E Robô Comando está inserido aí nessa história. Ele foi publicado como 22 pela Puffin Books lá na Inglaterra, e aqui no Brasil ele foi publicado em 1993 pela saudosa Marquês Saraiva, certo? Infelizmente, nunca mais foi publicado desde então. Esse livrinho que eu tenho aqui, eu até hoje tenho a nota fiscal dele. Olha só que legal, cara. Eu comprei na livraria Só de Ler, aqui no Rio de Janeiro. Nem sei se existe mais essa livraria. Em 15 de agosto de 2001. Olha só, não sei se vocês conseguem ver aí na câmera. Tá meio... Tá, deixa pra lá. Bom, e faz mais de 20 anos, né? Nossa. Mas, pelo estado do livro, até que ele está bem conservado. Eu me orgulho muito disso. Eu gosto muito de conservar os livros que eu compro. Beleza. Esse livro aqui, ele foi escrito por Steve Jackson. Embora esteja aqui o seu Uriah Livingstone, né? Ele não publicou esse livro não, tá? Ele apenas detém os direitos do mundo, né? Das regras do jogo, do conceito. E por questões autorais, o nome dele e do Steve Jackson, britânico, precisam estar na capa. Mas o autor verdadeiro do livro é Steve Jackson, americano, né? Que a gente vai chamar aqui de Steve Jackson 2. Esse Steve Jackson 2, ele já havia escrito 2 livros antes.
o Pântano do Escorpião, que eu tenho um review dele aqui no canal, e também Demônios das Profundezas, que também tem um review exclusivo para ele. E aí, o Steve, americano, Steve 2, ele nos brinda com mais uma obra, dessa vez no universo de ficção científica, sci-fi, Robô Comando. Sua terceira publicação, sua terceira contribuição com a Fighting Fantasy. E, se eu não me engano, foi a última. Eu acho que o Steve Jackson 2 não escreveu mais livros depois desse aqui. E saiu com chave de ouro, certo? Porque aqui temos um dos melhores livros-jogos de sci-fi da série, tá? Acho que ele, juntamente com Planeta Rebelde, são, para mim, os melhores livros de sci-fi, sem sombra de dúvida, tá certo? As ilustrações são de um artista chamado Gary Miles. Eu vou mostrar aqui para você só algumas, tá? Temos esse pequeno laboratório que você encontra no decorrer da aventura. Temos essa luta entre um robô, parece aqueles robôs do Power Rangers, né? Com um dinossauro, um Triceratops, na verdade. Temos aqui um robô se escondendo atrás de um prédio. Lá temos dois robôs maiores. Lembra um pouco a Sentinela do X-Men, enfim. E aqui temos uma outra ilustração do robô caranguejo. Nossa, mas o que trata a história, afinal de contas, né? Calma, já vou chegar lá. Aqui também temos o Super Tanque, que é pilotado por Minos, o líder dos Caroceanos. E a capa é de David Martin, tá certo? Mostrando aqui um combate entre um robô andarilho contra um Tiranossauro Rex. E aqui as letras bem chamativas. Bom, daqui a pouco eu falo das ilustrações. Vamos ao enredo, para vocês entenderem. Longe da Terra, em um universo bem distante, há muito tempo atrás, ou quem sabe daqui a muitos anos, não é muito claro, existe um planeta, e é um planeta sem nome aparente, não é fornecido o nome desse planeta, mas ele é um planeta habitado por humanos, por animais e também por dinossauros. Por muitos anos os dinossauros causaram muitos estragos e impediram o avanço da civilização. Mas finalmente as pessoas conseguiram se unir, conseguiram desenvolver robôs avançadíssimos e conseguiram domar essas feras. E boa parte dessa resistência, por assim dizer, aos dinossauros se estabeleceu num país chamado Talos, onde ela prosperou, se desenvolveu e se tornou uma ilha de paz e segurança para todos os habitantes desse planeta que quisessem estar livres da ameaça dos dinossauros. No entanto, tudo ia bem, até que um povo de bárbaros, inimigos de Talos, resolveram atacar essa civilização. Essa raça, na verdade, é um povo, né? É um povo, mas esse povo inimigo, eles vêm de uma terra chamada Carócia, e eles são conhecidos como Carocianos. Os Carocianos, eles são como os habitantes de Talos, porém muito mais bélicos, muito mais militaristas, muito mais imperialistas. E eles, liderados por um ditador chamado Minos, viviam em guerra, né? Procuravam atacar Talos e destruir essa paz reinante. Mas o povo de Talos sempre conseguiu manter os Carocianos longe, até que eles desenvolveram uma arma secreta
um gás sonífero que conseguiu espalhar por Talos e levou a população a uma sonolência profunda. E em poucas horas, na verdade, 99% de toda a população de Talos acabou adormecendo. E por mais que jogasse água no rosto, tentasse acordar, nenhum cidadão conseguia acordar. Então, com a população inerte, fora de comando, os Carrossianos invadiram as principais cidades de Talos e começaram a saquear e conquistar tudo. Assim que a população de Talos acordar, todos eles vão se transformar em escravos e trabalharão para sempre para os Carrossianos. Que plot mais pessimista, né? Bom, no entanto, nem tudo saiu como o planejado, pois o gás sonífero não afetou a todos e um conseguiu escapar. Um fazendeiro e pastor de dinossauros, que é interpretado por você. Você, então, é um fazendeiro na Terra de Talos que usa robôs para pastorear alguns dinossauros e também produzir grãos que abastecem as cidades. Aparentemente você é bem sucedido e por estar muito, talvez, distante aí do epicentro do gás, talvez você não tenha sido atingido ou você simplesmente é imune de qualquer forma. Mas, sabendo do que aconteceu, você então decide fazer alguma coisa, nem que morra, mas pelo menos morra tentando, para salvar o seu povo da ameaça, da morte e da escravidão. Então você pega uma espada de guerra que pertencia à sua família, 5 kits médicos para curar-lhes possíveis ferimentos, um robô da fazenda e parte em direção à cidade para começar a guerra contra os Carrossianos. E é aí que começa então a aventura. Beleza. Eu me pergunto por que o personagem não pegou uma arma de fogo, né? Uma pistola, mas enfim. Pegou uma espada num universo futurístico, né? Fictício, mas futurístico, para enfrentar os Carrossianos. Muito bem, vamos discutir isso mais tarde. Então, qual é a missão? A missão é você, através de um robô, vagar pelas cidades de Talos, coletando informações que levem para os pontos fracos dos Carrossianos e leve a um jeito, a um modo, uma maneira de derrotá-los, tá certo? E conforme vai se infiltrando, você vai se aproximando da capital de Talos e no acampamento inimigo, que fica num estádio, construído ali num estádio da cidade. O final é você tendo que enfrentar o líder dos Carrossianos, Minos, derrotá-lo para salvar o seu povo. Então esse é o roteiro básico da aventura. E as cidades, elas são muito perigosas, tá? Você pode escolher explorar essas cidades inicialmente num robô lento, terrestre, porém bem blindado, ou você pode escolher começar com um robô rápido, voador, porém muito fraco em batalhas, certo? E não se preocupe, porque o que não falta nesta aventura são robôs, e você vai ter a chance de escolher abandonar o seu robô antigo e entrar num melhor, num mais avançado, num que tenha mais armamentos, num que tenha melhor armadura, que seja mais rápido, etc. Então, dificilmente você vai começar com o mesmo robô que começa. E a aventura ainda te permite voltar para um local que você tenha deixado seu robô e pegá-lo de volta. Tem isso também, certo? Até você finalmente chegar ao final da aventura, que é na capital. Outra coisa importante, a aventura ela é não linear.
o que é uma ideia fabulosa do Sr. Steve Jackson 2. Aqui você pode escolher para onde você vai, você pode voltar para os locais anteriormente explorados, você também pode visitar certos locais dentro da cidade, né? E talvez até mesmo voltar para esses locais, se for permitido. Ou seja, você não precisa se preocupar muitas das vezes em ter que coletar 50 itens, porque muitas das vezes você pode ter a chance de voltar para uma cidade e achar um item que porventura tenha perdido. Aqui você também não vai precisar encontrar tantos itens assim. É claro que existem alguns itens, algumas senhas, algumas informações que estão bem escondidas. E existe até mesmo algumas passagens secretas, umas referências numéricas que você precisa fazer soma, matemática, para chegar até elas, para evitar a trapaça. E, no entanto, os itens não estão tão bem escondidos assim, eles são fáceis de encontrar. É uma aventura relativamente fácil de concluir, tá certo? Outra coisa importante é que ele é uma aventura que tem 3 finais, exatamente. E a referência 400 não é a referência final, olha só que coisa. As 3 referências que levam à conclusão, elas podem ser chegadas de acordo com o que você vai explorar. O primeiro final é o mais fácil e assim é o mais rápido. Não é que seja o mais fácil, mas é o mais rápido, tá? Na verdade, ele é bem difícil, inclusive, eu retiro o que eu disse, ele é bem difícil, mas ele conclui a história rapidamente. É você encontrar a cura para a doença do sono, que vitimou toda a população. Aqui você precisa encontrar um hospital, desenvolver uma fórmula química, depois ir até uma selva, encontrar uma planta para misturar nessa poção e depois ir até uma outra cidade, viajar pela tempestade e jogar a poção no ar, que ela vai salvar o povo, vai acordar e o povo imediatamente vai enfrentar os Carossianos. Esse é o primeiro final. E aí você consegue salvar todo mundo. O segundo final inclui você destruir Minos numa guerra contra todos os seus robôs e seus homens. Você pega um robô extremamente avançado na cidade dos Guardiões, um robô que pode voar, pode andar por terra, ele é poderosíssimo, ir até o acampamento e sair destruindo tudo, né? Levar o caos para os Carossianos. E aí você vai enfrentando, é um final bem difícil também de conseguir, porque são os robôs mais fortes dos Carossianos que vão pra cima de você. E aí depois você enfrenta o Minos, o ditador Carossiano, no super tanque dele, que é o robô mais poderoso dos Carossianos. Destruindo tudo, você também ganha a aventura. E aí você derrota sozinho os Carossianos na guerra, parecendo Rambo. E o terceiro final é aquele que, na minha opinião, é o melhor. É o que eu acho mais interessante, que é você enfrentar o ditador num duelo armado. Os Carossianos, eles são tribais. E eles, muitas das vezes, aceitam um duelo do líder inimigo contra o líder carossiano. Para evitar uma guerra ou decidir quem é logo o vencedor, os líderes se enfrentam. E aqui no final você pode, se tiver a arma correta e tiver algumas senhas também corretas para chegar até lá, todo um código de ética, você consegue duelar com todos os Carossianos em volta do estádio e enfrentar e vencer o ditador dos Carossianos. E assim também ganhar a aventura. Caso você derrote o Minos, o próprio povo se retira e permite que você e seu povo vivam em paz. Certo? E então praticamente são 3 aventuras. Você pode escolher qual dos finais você vai conseguir chegar, certo? Mas o principal atrativo é realmente a exploração não linear.
São 8 cidades que você pode visitar em Talos. Você pode visitar a cidade da indústria, pode visitar a cidade do prazer, que é cheio de fliperamas. Pode visitar a cidade da adoração, que tem templos religiosos. Pode visitar a cidade dos guardiões, onde estão escondidos os robôs mais poderosos. Essa cidade só pode ser acessada se você encontrar uma informação militar. Pode visitar a cidade da selva, que é praticamente uma reserva de dinossauros. A cidade das tempestades, entre outros, até finalmente chegar na capital e decidir o seu destino. Beleza. Então esse aqui é um verdadeiro RPG de fato, tá certo? Ele é muito parecido com o Pântano do Escorpião, do mesmo Steve Jackson 2. São 3 finais. Você pode explorar o pântano à vontade, mas esse aqui é mais bem desenvolvido. Ele é menos cansativo e o final também é mais gratificante, certo? Ele supera muito a qualidade do Pântano do Escorpião. Agora, aqui também tem uma coisa muito interessante que eu deixo até mostrar a vocês, que é a folha de aventuras, tá? Praticamente você não vai ter muitas batalhas corpo a corpo. Aqui são pouquíssimas, são raras as lutas que você vai realmente ter que usar a espada. Aqui você vai enfrentar mais os desafios com o seu robô, tá? E o robô, ele tem a armadura, tem a velocidade, se ele for mais rápido ele tem uma certa vantagem nos combates. E também existe uma espécie aí de bônus ou habilidades secretas que o robô tem, que podem também ser vantajosas em combate. E aqui você tem robô de todo tipo. Tem robô subterrâneo, robô aéreo, robô cowboy, andarilho, robô de carga, né? Robô de construção, e cada um com sua habilidade. É um festival. Aqui você vai se maravilhar com essas escolhas, um melhor que o outro. A única coisa que a gente não pode falar muito é dos dinossauros, né? Os dinossauros não aparecem tanto quanto o livro dá a entender, e eles não fazem lá muita diferença. É claro que eles sozinhos já valem como se fosse um robô, né? Eles são agressivos, perigosos, mas você não enfrenta tantos, e no final eles não fazem tanta diferença assim não, tá? Dá até para vencer o jogo sem lutar contra um dinossauro sequer. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. Bom, a capa, vamos às artes. A capa do livro é muito boa, tá? A capa do David Martin. Ela lembra um pouco de Transformers, né? Eu acho inclusive que esse livro foi pensado justamente porque os Transformers são dali da década de 80 e deu uma inspirada no autor para colocar isso no papel e garantir aí uma certa venda, uma certa vendagem nos livros, né? Aqui lutando contra o Tiranossauro, o título bem chamativo, muito bonita essa capa, certo? E as ilustrações também são muito boas. Elas têm uma sensação assim brilhante, metálica, e captura a sensação desse livro, né, futurista, né, ao mesmo tempo bárbaro, com regiões selvagens, né? Ele desenha bem os dinossauros, tá certo? Mas o foco dele está nos robôs, tá? Quando aparecem os robôs, a gente tem uma beleza maior nos traços. Bom, existem algumas falhas, claro, ele não é um livro isento de falhas, como por exemplo o fato de você ter que usar uma espada num universo futurístico, né, quando poderia usar uma arma de fogo melhor. E os dinossauros, né, que não são muito bem aproveitados, não são bem explorados aqui como poderia ser, levando até mesmo a uma frustração de pessoas que compraram o livro apenas achando que seria sobre dinossauros. Não, ele foca muito mais em robôs, tá? Os dinossauros realmente ficam aí em segundo plano. Bom, dito isso, o que poderíamos falar mais sobre a aventura? Bem,
é uma aventura muito boa, para mim o segundo melhor sci-fi. Ele é divertidíssimo, porque você pode explorar várias cidades, né? Ele tem 3 finais, então você pode até, depois de terminar o jogo, voltar, fazer tudo de novo para explorar um outro final alternativo, certo? E ele realmente foi, talvez, aí junto com Demônios das Profundezas, um toque muito bem-vindo para Fighting Fantasy, saindo um pouco dessa linearidade que é mais comum aos outros autores, né? Infelizmente, Steve Jackson não faria mais livros, mas eu dou uma nota 7,5 para Robô Comando, tá certo? E tenho certeza que você, depois de ler essa história, vai ter uma ideia aí um pouquinho melhor sobre algumas aventuras de ficção científica da Fighting Fantasy, tá certo? Bom, fico por aqui, 26 minutos, já está ficando muito grande. Um bom feriado, uma boa semana a todos. Obrigado por terem me prestigiado até aqui. E até a próxima semana, pessoal, com mais um Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau, meus amigos.